Shalom, a paz neste sábado abençoado para todos. Sou o pastor Admilson, quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus para vocês. Se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 30, versículo 31 e o versículo 32, que diz assim: aliás, a partir do versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não uma aliança conforme eu fiz com os vossos pais, os vossos antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está aqui a palavra de Deus, por meio do profeta Jeremias, Deus trazendo uma promessa de renovação, de transformação, naquela relação, naquele relacionamento que Deus havia construído com um povo seleto, um povo escolhido, a descendência de Abraão. Porém, este povo que havia desprezado esse concerto, essa aliança que Deus havia feito com eles, estando agora completamente indiferente a este compromisso de lealdade, de fidelidade com o seu Deus, totalmente indiferente ao compromisso de obedecer aos seus mandamentos, às suas instruções, Deus agora afirma que fará um novo concerto, fará uma nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que foi feita com os seus antepassados e que eles anularam, que eles quebraram, fizeram pouco caso. Mas essa aliança seria diferente agora. E qual é a diferença dessa nova aliança? Para você que já conhece a Cristo, já conhece o Novo Testamento, já está inteirado do que seria essa nova aliança. Cristo, ele vem para cumprir essa renovação, essa nova aliança dita pelo profeta Jeremias. Essa nova aliança, Deus diz: escreverei, imprimirei as minhas leis ou as minhas instruções no seu coração e na sua mente. No seu coração e na sua mente. Olha que profundo. Quando a aliança foi feita com os antepassados, foi feita uma aliança cuja exigência em obediência a esta aliança deveriam fazer sacrifícios. Deveriam fazer sacrifícios com animais como prova de obediência a esta aliança. Porém, não somente isso.
É preciso atentar para que esta aliança que Deus está falando aqui seja entendido na sua inteireza. Que aliança é essa que Deus está falando e que fez com os seus antepassados? Começando por Abraão. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Não foi uma aliança sacerdotal. Não foi uma aliança de sacrifício. Mas a aliança que Deus fez com Abraão foi a aliança da circuncisão, que é a cirurgia no prepúcio, na parte do órgão masculino. Foi feita uma aliança com Abraão, com os antepassados de Israel, e esta aliança se caracteriza com a circuncisão, que o próprio Deus disse que seria uma aliança eterna. Toda a descendência de Abraão teria como obrigação de se circuncidar para ser, de fato, descendente de Abraão dentro do pacto, dentro da aliança. Mas agora Deus diz que fará uma nova aliança. Qual é a diferença dessa nova aliança? A antiga aliança ela foi firmada através de uma circuncisão, uma cirurgia na parte, no órgão genital do homem, dos machos. Aqui tem uma série de detalhes do significado dessa aliança nessas proporções, com essas características, mas não vem o caso, porque aqui não dá para dar estudo dessa forma. É muito extenso, mas siga o meu canal no YouTube, que eu pretendo dar estudos mais profundos, mais prolongados lá. No canal do YouTube está o link aí no meu perfil do Instagram. Veja bem, Paulo diz que agora nós somos circuncidados, nós que cremos em Jesus. Nós somos circuncidados no coração. No coração. Paulo está falando que essa nova aliança que veio ser firmada por meio do Messias, por meio de Cristo, ela acontece quando nós ouvimos a voz do Espírito de Deus, quando nós ouvimos a mensagem do reino, mensagem do Cristo, e nós cremos na mensagem. Ao crermos na mensagem, acontece uma cirurgia no nosso membro interior, do nosso coração, o órgão interno da nossa vida que está conectada com a alma, que está conectado com a alma, que está conectado com todas as nossas faculdades mentais, corporais, com todos os nossos sentidos, coração. Imprimirei as minhas leis, as minhas instruções no coração deles, diz o Senhor. No coração deles. E o que mais? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu inverti aqui, né? Imprimirei na sua mente e no coração as escreverei. Las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Olha que profundo. Deus está falando que imprimiria as suas instruções, as suas leis. Quando fala lei na Bíblia, você tem que entender que está falando de instrução de Deus, ensinamentos de Deus. Não pense, quando você lê lei na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, não pensa que é no sentido das leis que hoje nós conhecemos na nossa cultura, na nossa interpretação de lei. Lei aqui está falando de instrução de Deus, ensinamentos de Deus. Pode ser entendido? Sim, pode. No sentido de lei, pode. Mas aqui o sentido é a instrução para a vida. Imprimirei na sua mente e escreverei no seu coração. Mente e coração estão totalmente conectados. Você pensa, você sente, você raciocina. E aí Deus diz, eu serei o seu Deus. E eles serão
e eles serão o meu povo. Quando as palavras de Deus ficam impressas na sua mente, escrita no seu coração, quando você ouve a mensagem. E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra de Deus. Quando isso acontece, aí então, meu irmão, minha irmã, você tem uma aliança com Deus. Você se torna pertencente a esse Deus, o Deus de Abraão. E ele é o seu Deus. Você se torna povo, gente de Deus, homem e mulher de Deus. E ele torna-se sendo, de fato, o Deus que te rege, o Deus que te governa, que te guia, que te domina, que é o seu dono, que te protege. Quando as palavras dele estão imprimidas na sua mente e no seu coração está escrito. O que aconteceu com a antiga aliança? A antiga aliança foi firmada através de uma cirurgia no órgão genital masculino, que, obviamente, é um processo doloroso. Era um processo extremamente doloroso fazer a circuncisão no órgão masculino. Sangrava, doía. É um lugar de sensibilidade, de muita sensibilidade. Quem é homem, somente quem é homem sabe. E o coração é um lugar de extrema sensibilidade, mais ainda. Coração e mente. Porque a dor você pode manipular através do seu psicológico, da sua mente. Você pode neutralizar a dor de algumas formas. Então, o maior controle da dor, a maior sensibilidade e dureza, maior sensibilidade e insensibilidade está na mente e no coração. Olha que forte. Por isso, Deus agora diz que a aliança ela é nova, ela é diferente. Ela é uma aliança, o propósito será o mesmo, entendeu? Por isso que muitos no meio do judaísmo messiânico, judeus que creem em Jesus, preferem usar o termo aliança renovada e não nova aliança, não Novo Testamento, porque eles entendem, e não está errado, que o propósito da aliança entre Deus e o povo, o ser humano, é o mesmo. O que muda é a forma de se fazer esta aliança e a forma de como essa aliança vai agir na vida das pessoas. A aliança renovada agora, ela está imprimida na mente e no coração. 2 pontos extremamente sensíveis e quando se endurece, se torna extremamente duro e insensível, que deixa o ser humano pior do que um animal irracional. Olha a profundidade da aliança renovada. Esta é a aliança renovada. Portanto, diz Paulo, nós que cremos em Cristo, fomos circuncidados no coração. E, portanto, fazemos parte da aliança, da promessa que foi feita a Abraão. E fazemos parte da promessa que foi feita com Abraão. Só que agora, por meio da aliança renovada, por meio da nova aliança. Não no formato antigo, que deveria se fazer uma cirurgia no órgão genital masculino, mas agora, não somente homens como mulheres estão sendo convocados para experimentar essa aliança com Deus, essa nova aliança. Estão convocados e são oferecidos a todos, seja homem, mulher, negro, branco, rico ou pobre, escravo, livre, seja quem for, dentro do contexto bíblico, essa é a linguagem, estão sendo convocados e está sendo oferecido a eles fazer parte dessa aliança renovada, dessa nova forma de fazer parte da aliança entre Deus e o homem, entre Deus e os filhos de Abraão.
Diz Paulo lá aos Gálatas, que todos os que são da fé em Cristo são filhos de Abraão pela fé. Porque agora, por meio de Cristo, nós fizemos o pacto com Deus, tornando-nos parte da herança de Abraão, ou seja, da descendência de Abraão, pela fé. Não por meio de uma cirurgia, de um pacto feito, realizado por meio de uma cirurgia, de uma circuncisão no órgão genital, mas uma cirurgia espiritual, por meio da palavra viva, que é espírito, é vida, e é espada que corta. Então ela corta, penetrando entre a alma e o espírito, revelando o sentimento e as intenções do coração do ser humano. Essa é a nova forma de fazer parte da aliança entre Deus e o homem, de fazer parte da aliança que Deus fez com Abraão. Não por meio de uma cirurgia física, mas uma cirurgia espiritual, e acontecendo na mente e no coração. Deus te chama para fazer parte dessa aliança, você que ainda não fez. E se você já fez e sente que esta aliança foi negligenciada, hoje é um dia oportuno. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Hoje é um dia oportuno de você trazer a renovação novamente, se renovar em Deus, renovar essa aliança através da sua humildade, da sua humilhação perante o Senhor, do seu clamor perante Deus, no nome de Yeshua, no nome de Jesus Cristo, porque Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Ele é o mérito da nossa aproximação, da nossa reconciliação com Deus. Ele é o nosso mérito. Portanto, esta nova aliança, ela acontece agora de uma forma sobrenatural, espiritual. Deus entra na nossa mente e entra no nosso coração. As palavras são imprimidas na nossa mente e escritas no nosso coração. 2 pontos extremamente sensíveis quando se permite sensibilizar. Porém, 2 pontos extremamente rígidos, duros, inacessíveis, quando o homem endurece, decide dar lugar mais para o orgulho do que para a humildade. De tal forma que o coração torna semelhante-se a uma pedra. Por isso Deus diz ao profeta Ezequiel: tirarei o seu coração de pedra e dar-lhes-ei um coração de carne. Porque o homem, quando se entrega ao orgulho, o seu coração se endurece como uma pedra e se torna insensível, se torna maligno, se torna irracional, pior do que um animal. Por isso, a nova aliança que acontece por meio do Espírito de Cristo, mediante a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, ela acontece na mente e no coração. São os 2 pontos extremamente sensíveis. Mais sensíveis do que o órgão genital masculino, aonde se cumpria o rito da aliança que Deus havia feito com Abraão. Agora feita na mente e no coração. A nova aliança que se estendia à descendência de Abraão e aqueles que pertenciam à casa de Abraão, que eram servos de Abraão, poderiam também fazer parte dessa aliança. Veja só, não era uma aliança exclusiva para os descendentes biológicos de Abraão. Segundo a Escritura, Deus ordena que os escravos, os estrangeiros que vivessem na casa de Abraão, deveriam também ser circuncidados. Portanto, a aliança sempre foi com o ser humano, com o povo, com todos aqueles que se aproximassem de Abraão. A aliança sempre foi feita com a intenção de ser expandida e não ficar localizada apenas com Abraão e a sua descendência. Por isso, Cristo vem e apresenta e revela essa aliança nova agora
que se realiza de uma forma diferente, não na carne, não no órgão sensível genital masculino, mas no órgão interno, no qual não somente o homem, mas a mulher pode fazer, que é a mente e o coração, extremamente sensíveis e que se endurece extremamente também. E agora, essa aliança pode ser feita, aliás, pode ser feita por todos, homens e mulheres, e ela é de forma ordeira, concedida e proclamada a todas as nações, aos filhos de Israel e a todas as nações. Por isso Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque a aliança entre Deus e Abraão nunca foi intencionalmente só para a descendência de Abraão segundo a carne, mas para todos os que se aproximassem de Abraão e crescem e desejassem fazer parte da promessa que Deus havia feito a Abraão, herdar a promessa de Deus feita a Abraão. Portanto, sejam gregos, sejam judeus, sejam quem for, seja branco ou preto, seja amarelo ou vermelho, rico ou pobre, eis aí a aliança renovada entre Deus e a humanidade, na qual todos podem participar e ser herdeiros da glória de Deus com Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. E agora não somos mais estrangeiros, agora não estamos mais distante da família de Deus e das promessas, mas agora fazemos parte do mesmo povo de Deus, que é o povo de Israel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que se você não fez essa aliança com Cristo ainda, com Deus, que você possa entregar a sua vida a Cristo, fazer parte dessa aliança e ser herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. E serás uma bênção na terra. Toda a sua descendência será abençoada. Todas as nações serão abençoadas por intermédio de ti. Quer ser uma bênção? Quer ser abençoado? Quer ter a paz de Deus na tua alma, no teu coração? Faça uma aliança com Cristo. Se entregue a Cristo. Porque Ele é a aliança, o cumprimento da aliança renovada entre Deus e Israel, entre Deus e a humanidade. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa abrir o teu coração e a sua mente para a palavra viva de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.